Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é, talvez, junto com Torto Arado, pra mim, o livro que tá valendo 2024, tá? Junto com Torto Arado, o livro de hoje, estamos em março ainda, é o livro que eu falo assim, ó, pra mim já valeu o ano inteiro, porque realmente eu li uma obra fabulosa, assim, fabulosa. E o livro em questão é Pachinko, de 2017, da Li Mingdi, que provavelmente, quando você for procurar esse livro para comprar, que eu super recomendo, você vai, na verdade, encontrar Minjin Lee. Mas Lee é o sobrenome dela, e assim como no Japão, na Coreia, o sobrenome vem antes. Então, o correto seria Li Mingdi, que nasceu em 1968 em Seul, Coreia do Sul. Não é Seul, tá, gente? É Seul. Mudou para os Estados Unidos em 1976, aos 8 anos de idade. Ela vai morar especificamente em Manhattan, na região de Koreatown. Os pais dela tinham uma joalheria de penhores, uma loja de penhores lá. Ela diz que ela frequenta muito na infância a biblioteca do Queens, passa grande parte do tempo lá, toma gosto pela história, toma gosto pela literatura, chega a fazer história em Yale e no final do livro ela conta que quando ela estava na faculdade, ela ouviu a história de um menino coreano que morava no Japão e ele sofre bullying. Eles escrevem coisas horríveis no anuário do menino na escola, a ponto do menino se matar. Isso marca muito ela, e, aliás, ela usa essa história, uma das histórias que ela vai contar em Pachinko. Ela marca muito ela, essa história, e ela começa, então, todo um trabalho de pesquisa sobre coreanos fora da Coreia, e especificamente coreanos no Japão. Porque houve, durante muito tempo, o domínio japonês sobre a Coreia e também, assim como o domínio japonês sobre a China, enfim, vários outros países ali do Oriente. Passa o tempo, ela chega a ir morar em Tóquio. Ela quando ela vai morar em Tóquio, ela já tinha começado um pouco ali sobre o que viria a ser Pachinko, porque ela quer fazer esse livro sobre coreanos no Japão. Quando ela vai morar em Tóquio, ela começa a entrevistar realmente coreanos que foram morar no Japão e ela percebe que a abordagem que ela estava fazendo até então no livro dela era totalmente errada. Ela joga tudo fora e começa do zero. Isso é por volta de 2011, mais ou menos. E aí, em 2017, ela entrega Pachinko. Sendo que aquela história lá do menino que se matou, ela ouviu em 1989. Então, demora todos esses anos para ela finalmente entregar, quase 30 anos, entregar essa obra que é fabulosa. Isso que eu contei para vocês, ela descreve no finalzinho do livro, né? Ela tem lá um momento ali que ela escreve sobre, ela agradece e tal, e ela escreve sobre como começou a ideia dela de escrever esse livro. Que é assim, olha... Vocês terem uma ideia, eu terminei esse livro essa madrugada, né? E aí, eu tava com um pouco de refluxo, porque, não, gente, olha, eu queria muito sistema digestivo novo, assim. Seria um excelente presente de aniversário. E aí, eu tava passando mal, tá? Porque eu fui inventar de comer um hambúrguer e de sobremesa um pastelzinho de Belém, que eu amo pastel de Belém. E aí, tava toda fodida e tal. Aí eu falei assim, vou fazer um Power Chai. Power Chai é um chá com cúrcuma, um monte de coisa que também ajuda a minha digestão. Aí eu falei assim, vou fazer um Power Chai e tal. E aí, pra não talhar o leite, que eu faço no leite vegetal, né? Pra não talhar o leite, eu tenho que ficar mexendo o leite enquanto ele ferve, porque eu gosto do chá bem quente. E eu lá, tinha acabado de ler Pachinko, tava lá, mão na cintura, mexendo o leite na leiteira, começa a chorar, 2 da manhã, em prantos na frente na frente do fogão, chorando. Porque realmente esse livro, ele me tocou em maneiras que eu não esperava, assim. Eu sabia que, obviamente, seria uma obra com uma carga dramática e emotiva alta, até porque... engraçado que eles fazem essa piada no livro, né? Eles falam assim, coreano é tudo muito emocional. Muito emotivo. Porque eu consumo já há muito tempo, desde 2015, na verdade, 2015 para 2016, eu consumo obras vindas da Coreia, tanto filmes quanto o que a gente chama de doramas, né? Que são
as novelas coreanas, dorama na verdade são novelas, ponto. E até um dia desse me corrigiram falando assim, olha, não é legal falar a expressão dorama, porque dorama na verdade é uma grande expressão que está tirando sarro da forma com que os asiáticos falam a palavra drama, né, em inglês. Então, dorama seria a palavra drama, porque, não sei se vocês sabem, tanto na Coreia quanto no Japão, e não sei na China, você não tem esse tipo de fonema, você não tem, tipo, CH, DR, você não tem. Então, por exemplo, o André, em japonês, o meu ministro, que eu sou shintoísta, ele fala Andoré. Ele não fala André, porque ele precisa colocar uma vogal ali. Então, dorama veio daí também. E aí tinha me avisado, olha, essa é uma expressão que não é uma expressão correta, mas infelizmente é uma expressão que já meio que pegou. Aqui no Brasil, pelo menos, toda vez que você fala assim, você fala, as pessoas falam com admiração. Nossa, adoro novela coreana, adoro dorama. Nossa, sou dorameira. Eu sou super dorameira, gente. Eu tenho um adesivo grudado na capa da minha agenda escrito 100% dorameira. Eu sou muito fã. Das narrativas vindas da Coreia, e especificamente da Coreia, eu acho que tem coisas que acho que eu já até adiantei, formas de contar, formas de você esconder do público e devolver pro espectador ou pro leitor no momento certo, algumas formas de abordar temáticas dentro das obras, principalmente das obras cinematográficas, que são muito diferentes dos doramas, que eu acho que na Coreia fazem muito bem. Eu sou muito, muito fã da produção coreana de arte, mesmo que, em muitas vezes, as pessoas têm consigo a imagem das novelas rosas, né? Dos doramas rosas, que são aqueles doramas que seguem uma fórmula da menina pobre que se apaixona pelo CEO riquíssimo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E que, enfim, eu sei que não é a melhor forma de arte, digamos assim, mas é válido ainda assim. Aliás, uma das coisas que eu bato muito na tecla sobre, primeira vez que eu ouvi falar em Pachinko, foi sobre a adaptação desse livro para a Apple TV em formato de minissérie. E aí muitas pessoas depois falando assim, porque você já viu o novo dorama do Lee Min-ho? Lee Min-ho é um dos grandes galãs da televisão coreana, que a gente chama de Hallyu, que é mais uma vez uma citação a Hollywood. Eles chamam de Hallyu, que é uma grande indústria de grandes astros, de grandes idols na Coreia. E aí as pessoas falam assim, você viu o novo dorama do Lee Min-ho, Pachinko, que tá na Apple TV? E pra mim é muito óbvio que Pachinko não é um dorama. E aqui eu vou trazer pra vocês, discorrer melhor algumas coisas que eu já ando falando nos últimos episódios, principalmente sobre a narrativa de novela que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu estava conversando sobre isso com o Sérgio, meu amigo, já desse. A novela, do ponto de vista latino-americano, na verdade, do ponto de vista brasileiro, ela é uma obra que ela existe para conversar com o máximo de pessoas possível, tá? O máximo de pessoas possível. Mesmo que você veja isso também, e por que eu falo especificamente latino-americana e brasileira? Porque é onde eu mais tive contato. Mas você também tem isso, por exemplo, nos doramas coreanos. Até nas novelas turcas, você também tem esse tipo de narrativa, que é uma narrativa simples, é uma narrativa clichê, porque ela precisa ser segura, ela precisa segura no sentido de eu preciso falar com o máximo de pessoas possível, e eu sei que com este enredo, com estes arquétipos, com esse tipo de plot twist, com esse tipo de drama e com essa abordagem, eu vou conseguir falar com o máximo de pessoas possível. E outra coisa que eu vejo como novela. A novela em si, ela é, em muitos momentos, um grande escapismo para a nação. Quantas vezes você já não ouviu falar, poxa, o Brasil parou para ver o final de... não é assim a moça, como Escravizaura. O Brasil parou para ver quem era o assassino de A Próxima Vítima. Eu sei porque eu estava viva nessa época já, tá? Então tem todos esses momentos, assim, nossa, aquela cena em que a Helena troca o filho dela com o filho com o neto no capítulo tal de Por Amor, sabe? Então é um lance de escapismo, é um lance de que toda essa narrativa
que é uma narrativa clássica, que é uma narrativa às vezes clichê, ela existe para isso, para conversar com mais pessoas e servir como escapismo para mais pessoas. Tanto que, e eu não estou falando isso de uma maneira ruim, tá? Porque você tem escapismos deliciosos nesse mundo. Tanto que, quando você tem uma obra, que eu sempre vou citar, Avenida Brasil, que sai deste status quo, que sai dessa curva, você tem ali um impacto que pode ser muito bom ou um impacto que pode não funcionar nem um pouco. A Avenida Brasil, ela funciona, para mim, na minha opinião, muito bem, e ela é o fenômeno que ela é, porque ela não vai só sair da curva da latinidade, da curva da narrativa que a gente já tem. Ela vai sair da curva, mas ela vai entrar em outra curva, que é a curva do seriado norte-americano. Ela apresenta plot twists, ela apresenta situações que são situações que emulam e evocam seriados norte-americanos de drama. E você já tem aqui, no Brasil especificamente, uma audiência que tem já um conhecimento, tem já um gosto por aquilo, principalmente depois que a gente chega na era dos streamings, depois que a gente está saindo, torna-se mais democrático o contato com esse tipo de obra norte-americana e tal. Já quando você tem outra obra que também sai dessa curva, mas não conversa com outra curva que também é mais tangível e palatável para o grande público, e eu vou nomear chamado Meu Pedacinho de Chão, essa novela que é lindíssima, mas que foi um fracasso de audiência, aí você tem essa saída da curva que não dá certo. Então, você tem o impacto, você tem as pessoas falando sobre aquilo, você pode até ter novelas que ganham prêmios, Meu Pedacinho do Chão vai ganhar prêmio, mas nem sempre isso vai se traduzir como sucesso, principalmente porque, diferente de minisséries e diferente de seriados norte-americanos, a novela ela tende a ter 90, 100, 240 capítulos. Rebelde, que é um fenômeno até hoje, tem o quê? 300 e poucos capítulos, entendeu? Então, você tem uma outra forma de conversa. Doramas chineses têm muitos capítulos também, doramas japoneses têm uma média ali, mas o dorama coreano, ele não passa de 32 capítulos de meia hora ou 16 capítulos de uma hora, que é o equivalente. É muito raro uma novela coreana ter segunda temporada, geralmente eles trabalham com histórias fechadas, mas eu acho que Pachinko sai um pouco, voltando ao livro, um pouco desse terreno de ser um dorama, de ser uma novela, porque Pachinko não é, em absoluto, um escapismo. Em nenhum momento você tem aqui idealizações. Pachinko não é uma obra que vai conversar com todos os públicos, principalmente do ponto de vista de uma obra coreana. Então, assim, não acho que Pachinko seja um dorama, não acho que seja correto chamar o Pachinko de dorama, e eu não estou, nesse exato momento, botando assim, porque Pachinko é muito bom, dorama é ruim. Não, é por causa de tudo isso que eu argumentei aqui. Para mim, Pachinko é um seriado que não sei se vai ter segunda temporada, porque eu não cheguei a assistir, eu não tenho Apple TV, nem pedi para o André baixar, nem nada, porque, antes de tudo, eu queria ler este livro, que era um livro caríssimo, que eu tive que pagar de 10 vezes, literalmente, gente, 10 vezes tô pagando esse livro, porque eu fui comprar numa livraria, e a livraria falou assim, olha, a gente não tá com promoção, mas estamos na época de volta às aulas, e qualquer valor a gente faz 10 vezes. Eu falei, qualquer valor. Então, por favor, passe aqui R$90. Foi R$90 o livro. R$90 no meu cartão em 10 vezes. Estou pagando 10 vezes esse livro. É isso. Vamos à sinopse. 15 minutos já de episódio. Pachinko vai contar a história. Uma história que começa em 1910 e vai até 1989. São aí, então, 79 anos de história. E ele vai contar sobre 4 gerações da mesma família. E quem costura essa história é a única mulher dessas 4 gerações dessa mesma família, que é a Sunja, Baek Sunja, que é uma menina, filha de um dono de uma pensão na Coreia do Sul, lá em 1910, durante a ocupação japonesa na Coreia do Sul. Essa menina, ela é uma menina muito boazinha, uma menina, assim, de um coração gigantesco, assim como o pai dela. Porém,
Aqui a gente já começa algumas definições da história. O Huni, que é o pai da Sunja, ele é um cara com algumas desabilidades. Ele tem um pé torto, ele tem lábio leporino. Embora ele seja uma pessoa maravilhosa, e isso se reflete na forma do tratamento das pessoas com ele na vila, todo mundo cumprimenta ele, todo mundo acha ele uma pessoa incrível, tal. Ninguém, por exemplo, quer casar com a Sunja. Por quê? Porque a Sunja tem sangue ruim. As pessoas têm medo dos seus filhos nascerem como o pai dela. Então, ela está fadada, o pai morre quando ela tem por volta de 12 anos, ela está fadada a ajudar a mãe na pensão que elas têm juntas, junto com 2 funcionárias ali. E assim ela vai vivendo a vida dela, até os 16 anos ela conheceu um cara chamado Han-Sung, que ele é muito diferente do que você tem naquela vila, ele é um cara muito bonito, que no seriado é vivido, então, pelo Lee Min-ho, que é esse super galãozão de lá. Ele é um cara muito bonito, ele tem sapatos de couro, ele veste roupas brancas ocidentais. Isso aqui é muito bacana, né? A Lee Min-ji, ela escreve muito bem e ela é muito sutil na escrita dela. É um livro grande, é um livro de quase 600 páginas, que ela vai plantando sementes aos poucos durante o livro inteiro. Por exemplo, todo mundo que é muito rico, muito poderoso, ela cita assim como quem não quer nada. Nossa, tem uma roupa ocidental, tem um terno, veste um vestido ocidental, comprou esse terno em Nova York. Então, assim, tudo que é sobre... Todo personagem que ele tem muito dinheiro, que ele tem uma vida minimamente com mais dignidade do que o outro, não vai usar hanbok, não vai usar yukata, que é uma veste típica japonesa. Eles não vão usar roupas tradicionais, eles vão usar roupas ocidentais. Então, assim, esse é o tipo de construção de narrativa que ela faz, com muita delicadeza e elegância e muita sutileza nas descrições. Ela usa orações pequenas, ela usa frases pequenas, e sempre com muito quem não quer nada jogado ali. E se você for muito esperto, você vai sacando o que ela tá fazendo. E se você tá só, tipo, mergulhado na história e não tá registrando totalmente tudo que ela tá falando, mesmo assim, ela vai envolvendo você com essas sutilezas até que ela vem e pá, te quebra no meio. Sunja estava grávida de 3 meses de um homem casado. Fulano se matou minutos depois que sua mãe o deixou. Beltrana salva o filho e morre atropelada. E ela vem assim, e ela é muito louco isso, porque toda a narrativa é muito delicada, muito como quem não quer nada, sabe? Ele tá contando uma história, sabe? Uma história comum, uma história normal, só que é uma grande armadilha que ela tá montando pra você, porque ela tá te pegando assim, e ela tá te abraçando, e aí de repente ela desce, assim como a vida, né? Ela desce com tudo na tua cabeça, pá! Ela te corta seco, assim. Seco. Com o plot twist, com a tragédia, com a consequência. Cara, é incrível esse livro. É incrível. O que essa mulher faz em 600 páginas é um treco absurdo. Absurdo. Eu demorei 2 semanas para ler esse livro. Eu geralmente demoro bem menos. Mas eu estava, assim, apaixonada. Eu estava completamente apaixonada. Eu falei assim, ai, meu Deus, eu não quero que acabe. Eu não quero que acabe esse livro. Porque é fantástico, não só pela escrita dela, como por todas as situações que ela coloca, e principalmente pelo panteão de personagens, que são muitos. Alguns vão entrar e vão embora, alguns vão entrar e vão ficar na história, mas todos os personagens são, assim, muito caros para você. Eles terminam muito queridos, eles terminam com você se importando muito com você... torcendo muito com você, se identificando muito com eles. E acho que é por isso que esse livro me pegou tanto. Gente, mas me pegou muito. Muito mesmo. Mas voltando à sinopse desse livro, Sunja, então, se apaixona perdidamente por Han-Soo. Han-Soo, que é um cara bem mais velho, aparentemente ele tem por volta de seus 32 anos, Sunja tem 16. E ele seduz a menina. É um seduzir, ainda assim, com ares românticos, porque é o que funciona com ela. Seduz a menina e ela engravida.
E quando ela engravida, ela fica muito feliz, porque ela fala assim, mano, vou casar com ele. Agora, gente, encontrei o homem da minha vida, tô grávida, vou dar um herdeiro pra ele, vou casar com ele. E aí que vem a grande revelação que não, na verdade, ele é um cara casado, ele tem 2 filhas no Japão, ele não vai se separar da esposa e falou assim, não, mas tudo bem. Sabe aquela pessoa que acha que tudo se resolve com dinheiro? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai ser minha esposa aqui na Coreia. Eu compro uma belíssima casa pra você. Se você quiser, eu compro a pensão pra sua mãe, não tem problema nenhum. E eu vou ficar te mantendo aqui, você vai me dar um filho. Lembra, acho que vocês não sabem. Não, vocês sabem, a gente já leu o livro, um livro sobre patriarcado coreano aqui no livro. A Coreia, ter um filho homem, um filho do sexo masculino, é uma bênção. E menina é uma maldição para a família. Hansun tinha 2 meninas. Adivinha qual é o sexo do bebê de Sunja? Vai nascer menino. Sunja fica desesperada, fala assim, de jeito nenhum, eu sou pobre, mas eu ainda tenho honra. E é muito louco isso, porque é a primeira vez que Hansun fica em choque. Do tipo assim, peraí, como assim? Honra. Hansun não é contado muito sobre a história dele, mas fica subentendido que ele imigrou, né? Ele migrou para o Japão, saindo da Coreia. Quando ele faz isso, ele passa por terríveis bocados, e a gente entende isso porque em um determinado momento Sunja também vai fazer essa migração, e a gente vai acompanhar todas as coisas horríveis que ela passa lá, até que ele consegue entrar para Yakuza, ou Yakuza, não sei como se pronuncia corretamente. E lá ele vai se casar com a filha do chefe do clã, e ele é adotado por esse chefe do clã. Então ele se torna uma pessoa que, para ele realmente, principalmente como um coreano no Japão e como membro de uma facção criminosa, tudo para ele se resolve com dinheiro. E aí, quando ele percebe que para esta menina pobre do litoral coreano, que trabalha junto com a mãe desde, sei lá, ter-idade, perdeu o pai, nunca vai se casar, porque o pai tinha lábio leporino e era manco. Para essa menina dispensar o dinheiro dele, porque ela tem uma coisa que chama na honra, que ele nem se lembra o que é um choque. E aí, paralelo a isso, vai chegar na pensão da mãe da Sunja um rapaz chamado Baekzak, que tem esse nome porque ele vem de uma família cristã. Então, o primeiro irmão dele, não vou lembrar o nome, mas o segundo irmão dele é o Yuseb, que seria José, né? O nome dele é Isaac. E aí, ele vai se hospedar na pensão da mãe da Sunja, só que é descoberto que ele é um cara tísico, né? Ele tem tuberculose, que às vezes vem, às vezes tá adormecido, às vezes aparece. E ele tem uma mega crise na casa da mãe da Sunja, e ela cuida muito bem dele, a Sunja também cuida, as 2 meninas que trabalham com elas, tal, até ele ficar totalmente recuperado. E aí, só que ele é um cara, como te falei, cristão, de família cristã e dedicado à religião. Então, ele, na verdade, é pastor. E ele se hospeda na casa da mãe da Sunja porque ele passa por lá indo para Osaka, que é onde o irmão dele tá morando agora. Ele vai morar com o irmão porque ele vai assumir um ministério lá em Osaka. Ele percebe que a mãe dela tem algum problema ali, porque a Sunja abre o jogo com a mãe. Ela não fala que a engravidou, mas fala assim, olha, tô grávida de 3 meses, o cara que me engravidou não vai casar comigo, então é isso. Achei muito, muito bacana da parte dela abrir o jogo com a mãe. E aí a mãe dela conta pra ele o que aconteceu, e ele fala assim, então eu vou casar com ela. E aí fica um choque, assim, como assim você vai se casar com ela? Ela é pobre, aparentemente ele tem uma certa grana, ela é pobre, você tem uma certa grana, você vai assumir o filho de outro homem, ela tá grávida, como assim? E ele fala, um cara, adoro esse personagem, um cara muito sensato, ele fala assim, olha, eu sou tísico, eu não sei se eu vou viver muito tempo. Aliás, não era nem pra eu estar vivo aqui. Eu sou cristão. Eu acho que sua filha passou por maus bocados. Não acho que ela cometeu um pecado. Eu acho que ela foi enganada. E se eu não casar com ela e não der um nome para essa criança, a vida de vocês dentro da Coreia vira um inferno. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é me casar com ela, dar meu nome a essa criança. E, na pior das hipóteses, eu morro cedo e ela vira uma viúva jovem.
E aí é o que acontece. Sunja vai casar com o Isaac. Tem uma cena linda, mas de uma tristeza, porque, gente, eles são pessoas muito pobres. E a gente está falando de uma Coreia sob ocupação japonesa. Uma ocupação muito violenta. Então, a mãe dela, que era uma mulher pobre, mas que conseguia guardar um dinheiro, pega todo o dinheirinho que ela tem, vai até uma venda e fala assim, eu queria comprar um punhado de arroz branco. E o cara da venda fala, cara, eu não posso te vender. Porque, primeiro, é muito caro. Você não tem esse dinheiro. Segundo, a gente sabe que só os japoneses podem comer arroz branco. Não é de bom tom coreano, dentro da Coreia, comer arroz branco. E aí ela falou assim, não, tá aqui, ó. E põe todo o dinheiro que ela guardou por anos na frente dele e fala assim, eu preciso que pelo menos no dia do casamento da minha filha, ela coma um arroz branco. E ela consegue isso. Então eles se casam e ela vai migrar da Coreia para o Japão, especificamente para Osaka, junto com o Isaac. Lá eles chegando vão morar com o irmão mais velho e a cunhada dele, e ele então vai assumir o ministério. E assim começa a saga da família Baek no Japão. Eu já estou com quase meia hora de episódio aqui, então eu vou chamar o comercial. Essa é basicamente a sinopse de Pachinko. Quando eu voltar, eu vou precisar falar muito mais. Inclusive, algumas coisas do final do livro. Mas eu não vou realmente contar o final do livro. Mas tem coisas que vão acontecer durante todo esse tempo. Porque, gente, o que eu contei pra vocês é até mais ou menos 1933. O livro vai até 1989, então tem muita coisa. A gente vai ver os filhos da Sunja, a gente vai ver o neto da Sunja. Então, assim, é muita coisa acontecendo. E aí que eu entendi bem no finalzinho, ontem, na verdade, terminando de ler esse livro, sobre o que realmente é Pachinko. Então, se você quiser saber, fica comigo depois do comercial. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. Durante a leitura desse livro, eu pensei muito que Pachinko era sobre ser coreano. Ser coreano na Coreia, ser coreano na Coreia ocupada, ser coreano no Japão, ser coreano nos Estados Unidos, ser coreano dentro de casa, ser coreano fora de casa. Sobre o que era. Pachinko era sobre ser coreano. Ontem eu me dei conta que, na verdade, Pachinko é sobre pertencimento. É sobre você pertencer a algo ou sobre você pertencer a alguém ou algum lugar. Porque, na verdade, todos esses personagens, todos, pai da Sunja, a Sunja, sua mãe, seus cunhados, seu marido, Hansun, seus filhos, as namoradas dos seus filhos, as filhas das namoradas, os amigos, todo mundo procura uma única coisa, pertencer a algum lugar. Todos esses personagens, eles estão flutuando, eles estão perdidos. Tem uma frase, eu vou pegar o livro porque realmente essa frase pra mim foi a frase que eu entendi sobre o que esse livro era. Peraí. Fui lá no quarto pegar o livro porque esse livro ainda está na minha mesa de cabeceira. A frase não, a fala, né, o parágrafo, que foi quando eu me dei conta sobre o que realmente esse livro era, é assim. Nenhum dos dois havia se dado conta da solidão na qual tinham vivido por tanto tempo, até ela ser interrompida por um afeto genuíno. Que solidão é essa? É exatamente a solidão da falta do pertencer, da falta da raiz. Eles não têm pátria, praticamente. Todos os personagens que a gente vai ver ao longo de todos esses anos, essas décadas que essa história é contada, eles são personagens quebrados porque foi tirado dos pés dele a terra. E não só a nação, né? Foi tirado dos pés dele raízes culturais, escolhas, entendeu? Então, eles são pessoas extremamente solitárias, que eles só têm isso uns aos outros. E eles eternamente procuram onde pertencerem, porque quando eles encontram onde pertencerem, e daí que eu falo que pode ser não só um lugar, mas alguém também, é
quando esse afeto genuíno os salva dessa solidão. É triste, é um livro triste. É um livro triste, mas ao mesmo tempo é um livro muito bonito. Porque quando esse afeto é encontrado, quando esse pertencimento é atingido, o personagem floresce, a pessoa floresce. E às vezes é isso, às vezes eles vão se encontrar. A Sunja, para mim, é muito claro, ela se encontra, o pertencimento dela é nos filhos. É nos filhos dela. Ela vai ter 2 filhos, né? O Noah, que é o primogênito, que é, na verdade, o filho do Hansung, e o Mozazu, que seria como se fosse Moisés, que é o filho do Isaac, do marido dela. O pertencimento da Sunja é aos filhos. O afeto que salva a solidão da Sunja é o afeto dos filhos, dessas crianças. E a gente vai vendo várias histórias assim, vários desenrolar de afetos durante todas essas páginas, de uma maneira linda, de uma maneira... eu queria ter palavras, eu sou péssima com descrição, acho que é por isso que eu gosto tanto de descrição. Eu queria conseguir que vocês entendessem o laço que esse livro embrulha teu coração quando você está lendo ele. É impressionante. É impressionante. A gente vai ter situações muito loucas aqui, principalmente quanto ao filho mais velho, que é o Noah, que é um menino muito inteligente, muito resignado, é um menino, sim, de ouro. Eles vão perder o pai, o Isaac vai morrer numa situação horrorosa, perseguido mesmo pelo governo japonês, preso pelo governo japonês por ser cristão. Vamos lembrar que até a Segunda Guerra tinha um império, né, fortíssimo japonês, e que ele obrigava todo mundo a fazer ritos shintoístas, porque seria até então a religião que comprovaria o direito divino do imperador japonês, né, porque segundo a lenda, os imperadores do Japão, eles são todos descendentes diretos de Amaterasu. E eu não tô criticando, gente, porque eu sou shintoísta, tá bom? E só que o Japão, ele é um país que ele vive muito da propaganda. Então é necessário você manter essa propaganda custe o que custar. Principalmente em um período pré-guerra, quando o Japão ainda tinha se livrado do shogunato há pouco tempo. Então eles precisavam manter a força do imperador e justificar perante a opinião pública todas as atrocidades que eles cometiam com os países ao redor. Um adendo aqui. Tô assistindo Shogun, excelente seriado. E Shogun vai contar exatamente sobre o estabelecimento do shogunato no Japão, há séculos e séculos atrás. Mas é aqui que começa uma coisa que a gente vai depois ver muito lá na frente, que é a propaganda sobre o Bushido, que seria o caminho do samurai, e toda essa propaganda de como os japoneses são pessoas honradíssimas, são pessoas né, que têm dentro de si uma honra muito grande, e tal. Eu até estava vendo um historiador falando sobre como essa propaganda vai servir à Segunda Guerra Mundial, a propaganda do seppuku, do harakiri, né, vai servir à Segunda Guerra Mundial na criação dos kamikazes. Muito louco esse vídeo. Eu vou anotar para deixar ele disponível para vocês na newsletter. E a gente tem essa mega propaganda japonesa. Então, existia dentro do Japão naquela época muitos imigrantes, e essa propaganda olha, você precisa ser o bom imigrante, o bom coreano, porque os coreanos são todos ruins, eles são todos malvados. Os coreanos, eles são mafiosos, eles matam pessoas, então você precisa ser o bom coreano, porque você é a pessoa que vai mudar a forma que o japonês, que é esse povo incrível, olha para você, olha para os outros coreanos, então você precisa ser muito bom. E isso entra na cabeça do Noah, que é o filho mais novo, mais velho da Sunja, de uma maneira tal, que ele vai passar a vida inteira dele, perseguindo um ideal inexistente do bom coreano. Para vocês terem uma ideia, a Coreia não contratava coreanos para fazer nada. Não se contratava coreanos. Você tinha que mentir falando que você era japonês, ou você tinha que trabalhar
em empregos que eram degradantes. Porque o mínimo de dignidade no emprego era destinado a japoneses e não a coreanos. E aí, por causa disso, muitas vezes os coreanos não tinham muita escolha. Então, eles iam trabalhar com empregos que eram de contravenção. Como, por exemplo, um jogo de azar chamado Pachinko. E daí vem o nome desse livro. O Pachinko, ele podia enriquecer muito um coreano no Japão, mas, ao mesmo tempo, ele meio que acimentava o conceito de que coreanos são bandidos. Porque, olha só, tem um jogo de azar, faz parte de jogo de azar. Mas peraí, um coreano tão rico assim? Ah, ele é dono de salão de pachinko. Sabe como é gangster, né? Bandido. Ah, essa coreana é bonita? Sabe como é, né? Puta. Se pá, faz ponto em salão de pachinko. Então, era muito louco, era um ciclo vicioso, era uma armadilha social que os coreanos passavam. E aí, no meio de tudo isso, era costurado na cabeça dos mais novos essa coisa, não, você precisa ser um bom coreano. O menino tinha nascido no Japão. Às vezes você tinha 2, 3, 4 gerações nascidas no Japão, mas pro japonês você era um coreano e você precisava ser um bom coreano. Isso vai destruir esse menino, o Noah. Ele vai ser destruído. A cabeça dele vai ficar muito mal, principalmente quando ele finalmente, em determinado momento do livro, descobrir que seu pai não era Baekizaki, que era esse cara super maravilhoso, super incrível e muitas vezes idealizado por ele, pelo irmão dele, o Musasu, e sim um líder da Yakuza. Cara, esse livro é muito maravilhoso, mas esse livro tem umas situações assim que você fica assim, mano, que isso? E aí você também tem toda a discussão sobre voltar ou não para a Coreia, porque em determinado momento a Coreia não vai estar mais sobre o jugo do Japão. O jugo do Japão cai em 45. Mas aí você tem, então, a entrada do regime comunista na Coreia e você tem a Coreia dividida, né? Em Norte e Sul, a Guerra das Coreias, que a gente fala, que acho que vai até 54, se eu não me engano. Ou começa em 54, não vou lembrar agora. E por causa disso, você então tem um país super violento, super na miséria, um país onde alguns personagens vão tentar voltar e você perde contato com eles, você não sabe mais se eles estão vivos ou estão mortos. Um país muito complicado. Existem outras situações no livro que vão evocar o teu conhecimento histórico. Por exemplo, tem um momento ali que o Hansu reencontra Sunja, Isaac já tá morto, e fala assim pra ela, olha, você precisa pegar os meninos, pegar sua cunhada, seu cunhado e saírem de Osaka. Ela falou assim, nossa, mas não tem pra onde ir. Ele falou assim, cara, eu tenho contatos que já confirmaram pra mim que o Japão está perdendo a guerra, porque lembra da propaganda? Existe uma mega propaganda que o Japão não estava perdendo a guerra, que o Japão estava ganhando, os Estados Unidos estavam comendo o Japão. O Japão está, na verdade, perdendo a guerra, e eu tenho certeza que vai começar um bombardeio aqui. E assim, o bairro coreano era um bairro muito pobre, com casas muito humildes, tudo feito de madeira. Ele falou assim, cara, é uma caixa de fósforo, vocês vão queimar lá dentro. Você precisa pegar todo mundo e ir embora. Ela, então, resolve contar isso para os cunhados e eles vão embora, fazem o que o Hassan falou. Só que aí tem um momento que o cunhado fala assim, olha, vocês vão para onde ele tá mandando vocês irem e eu vou para outra cidade para trabalhar, porque alguém precisa ter dinheiro. Porque uma hora essa guerra vai acabar e eu preciso de dinheiro. E para onde ele vai? Ele vai para Nagasaki. Mano, quando eu li que ele tinha conseguido um emprego em Nagasaki e que ia começar um bombardeio, eu falei, fudeu. Mano, eu falei, não. Lee Min-ji, você não fez isso. E aí é muito louco, cara, porque você ainda tem que passar por todas essas situações. Você tem a guerra, você sabe o que aconteceu na guerra, você tá vendo, você tá antecipando, que também é um recurso narrativo, né? A antecipação da ação ou da consequência para um personagem. Então, assim, cara, olha, esse livro é um samba atrás de samba na tua cara. E você, ali de 4, amando o livro, falando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, deixa eu sofrer mais um pouquinho. Não, sério, esse livro aqui merece muito. Outra coisa que eles trazem, que é uma coisa muito louca, voltando ali aos coreanos que estão há muito tempo no Japão. Os coreanos, eles precisavam, durante muito tempo, a partir dos 14 anos, tirar uma carteirinha de estrangeiro. E eles tinham que renovar essa carteirinha a cada 3 anos. E ao bel prazer do governo japonês, eles podiam ser deportados. Então, não interessava se eles tinham nascido ali.
Mas você podia tirar a nacionalidade japonesa, que é um processo demorado, mas com muito dinheiro, que em determinado momento é o que a família da Sunja vai ter, você talvez conseguisse. Só que aí também tem toda a conversa de, mas você vai querer tirar a nacionalidade de um país que, na verdade, escravizou teu país, de um país que, na verdade, maltratou a tua avó, o teu pai. É isso que você quer? Olha, e aí? E aí, o que você faz? Enfim, é um livro fantástico. Eu li uma menina falando uma coisa muito, muito louca sobre Pachinko, né? Ela falou assim, Pachinko é bom porque ele conta a história do ponto de vista das pessoas normais. Já contei aqui, acho que já falei isso aqui pra vocês. A história do mundo, ela é contada de gente rica pra gente rica, né? Porque quem define pra onde o mundo caminha são as pessoas que detêm poder, que são uma minoria micro, assim. Então, quando você tem uma história contada das pessoas comuns para as pessoas comuns, onde nem sempre você tem tempo para parar e chorar, a Sun já fala isso muito, né? Ela fala assim, eu bebi tragédia como água. Eu bebi sofrimento como água, ela fala uma hora. E às vezes, ela se questiona, será que eu devia ter obrigado meus filhos a beberem sofrimento como água também, que nem eu? Porque assim eles não estariam do jeito que eles estão. É muito louco isso, né? Então, quando você tem uma história contada da pessoa comum para a pessoa comum, que sou eu, no caso, você que tá ouvindo, realmente parece que a narrativa te pega mais. Parece que, tipo, você se vê no outro. Independente de eu nunca ter sido coreana, nunca ter ido pro Japão, tá ligado? Mas você se vê, você se olha. É triste, pega pra cacete, mas é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Que é uma coisa que Torturado também tem, né? Lembra que eu falei assim, parece que é uma história que a minha avó tava me contando sobre alguém que ela conheceu, sobre alguém que eu conheci, sobre mim. Mesma coisa de Torturado. É uma história de pessoas como nós para pessoas como nós. É muito, muito incrível. Esse livro é muito incrível. Pra mim, junto com Torturado, melhores livros de 2004, estamos em março ainda. Duvido que isso aqui vai ser superado. Duvido. Já comecei Tanto que eu sabe qual é o livro que eu peguei depois, pra ler depois de Pachinko? Great Gatsby, que é o meu livro favorito. Quero ver se vai sobreviver. Eu lembro que eu não vou lembrar qual livro que eu li antes de reler Duna, mas eu lembro que era um livro que eu tinha adorado. E aí eu fui reler Duna e falei assim, tô cagando pra esse Duque. Mas enfim, espero que vocês, por favor, leiam Pachinko, ele é muito maravilhoso. Eu, mais uma vez, não assisti o seriado, mas agora eu vou procurar porque eu fiquei muito curiosa pra saber como foi feita a adaptação. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns públicos. Se você está no Spotify, por favor, nos dê 5 estrelas através do seu aplicativo do celular. Assine a newsletter que está aqui embaixo na descrição do episódio, o link para você assiná-la, onde toda a última quinta-feira do mês eu mando para você a listagem das próximas leituras no mês seguinte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.